E aí, galera do Universo Educação? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo que vai explodir a cabeça de vocês. Hoje a gente vai embarcar numa viagem incrível e, ao mesmo tempo, super importante para o século XX. Um período de grandes transformações, invenções geniais, mas também de conflitos que mudaram o mundo para sempre. Preparem-se para entender as guerras mundiais. A gente vai começar falando da Primeira Guerra Mundial, que rolou de 1914 a 1918. Pense numa briga gigante que se alastrou pelo planeta. Mas o que causou essa confusão toda? Bem, o clima na Europa estava tenso. Os países estavam cheios de rivalidades, disputando territórios e influência econômica. Tinha uma corrida armamentista rolando, onde todo mundo queria ter o exército mais forte. Além disso, o nacionalismo estava pegando fogo. Cada nação se achava a melhor e queria mostrar sua força. Aí, teve um gatilho. O assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austro-húngaro em Sarajevo. Foi a gota d'água. Os países se dividiram em duas grandes alianças. De um lado, a Tríplice Entente, formada principalmente pela França, Reino Unido e Rússia. Depois, entraram os Estados Unidos e a Itália. Do outro lado, a Tríplice Aliança, com o Império Alemão, o Império Austro-Húngaro e, inicialmente, a Itália, que depois mudou de lado, sendo substituída pelo Império Otomano e a Bulgária. Essa guerra foi marcada por batalhas nas trincheiras, onde os soldados viviam em condições terríveis, e por novas tecnologias de guerra, como tanques, aviões e gases tóxicos. Foi um verdadeiro massacre. As consequências foram gigantescas. Mais de 15 milhões de mortos, cidades destruídas e uma Europa arrasada. A guerra também redesenhou o mapa do continente e impôs pesadas sanções à Alemanha no Tratado de Versalhes, que muitos historiadores dizem que plantou as sementes para a próxima Grande Guerra. Mas antes disso, algo enorme aconteceu na Rússia. Em 1917, enquanto a Primeira Guerra ainda estava rolando, a Rússia passava por uma crise interna terrível. A população estava exausta com a guerra, a pobreza era extrema e o czar Nicolau II era visto como um líder fraco. Foi aí que rolou a Revolução Russa. Primeiro teve a Revolução de Fevereiro, que derrubou o czar e estabeleceu um governo provisório. Mas a situação não melhorou. E em outubro do mesmo ano, os bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaram o poder. Eles prometiam paz, terra e pão e implementaram o socialismo. O socialismo soviético foi uma mudança radical. O Estado passou a controlar toda a economia, a terra foi distribuída e a sociedade foi reorganizada com base nos ideais marxistas de igualdade. Em 1922, nascia a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a URSS. Essa revolução inspirou movimentos em todo o mundo e mudou a forma como o planeta via a política e a economia. Pulando um pouco no tempo, chegamos em 1929. Os Estados Unidos, que tinham saído da Primeira Guerra como uma potência econômica, viviam uma época de prosperidade e otimismo. Mas essa bolha estourou. Em outubro de 1929, a Bolsa de Valores de Nova York despencou, causando o que ficou conhecido como a Grande Crise de 1929. Milhões de pessoas perderam seus empregos, empresas faliram e a pobreza se espalhou não só pelos Estados Unidos, mas pelo mundo, já que a economia global estava interligada. A crise abriu caminho para o surgimento de ideologias radicais na Europa. Na Itália, Benito Mussolini e o fascismo ganharam força, pregando um governo autoritário, nacionalista e militarista. Na Alemanha, a crise foi ainda mais devastadora e um partido extremista começou a crescer. O Partido Nazista, liderado por Adolf Hitler. Ele prometia tirar a Alemanha da crise, reverter as humilhações do Tratado de Versalhes e restaurar a glória alemã, culpando minorias, como os judeus, pelos problemas do país. O nazismo era baseado em ideias de superioridade racial e expansão territorial agressiva. E foi assim que o mundo caminhou para a Segunda Guerra Mundial.
A Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, foi ainda mais devastadora que a primeira. As causas foram complexas, mas o expansionismo nazista foi um fator-chave. Hitler queria criar um grande império alemão e começou invadindo países vizinhos, como a Polônia, em 1939, o que deu início ao conflito. De um lado, tínhamos os aliados, principalmente o Reino Unido, França, Estados Unidos e União Soviética. Do outro, o eixo, formado por Alemanha, Itália e Japão. A tecnologia militar avançou muito, com aviões de caça, submarinos e, tristemente, a bomba atômica. A guerra foi marcada por batalhas épicas, como a Batalha de Stalingrado, a invasão da Normandia, o famoso Dia D e os combates no Pacífico. Mas um dos capítulos mais sombrios da história foi o Holocausto. Sob o regime nazista, cerca de 6 milhões de judeus, além de ciganos, homossexuais, deficientes e opositores políticos, foram sistematicamente perseguidos e assassinados em campos de concentração e extermínio. Foi uma tragédia humana de proporções inimagináveis, um alerta para a humanidade sobre o perigo do ódio e da intolerância. A guerra terminou em 1945, com a derrota da Alemanha e do Japão, após as bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki. O mundo estava em ruínas, com dezenas de milhões de mortos e uma Europa destroçada. A necessidade de reconstruir e evitar novos conflitos desse tipo era urgente. Foi nesse cenário que nasceu a Organização das Nações Unidas, a ONU. Criada em 1945, a ONU surgiu com o objetivo de promover a paz e a cooperação internacional, proteger os direitos humanos e desenvolver relações amigáveis entre as nações. É uma organização fundamental até hoje, trabalhando para resolver conflitos, combater a pobreza e proteger o meio ambiente. O pós-guerra também viu a ascensão de duas superpotências, Estados Unidos e União Soviética, que, apesar de terem sido aliados contra o nazismo, se tornaram rivais ideológicos, iniciando a Guerra Fria. Mas isso é assunto para outro vídeo. O século XX foi, sem dúvida, um período de grandes contrastes, avanços tecnológicos incríveis e, ao mesmo tempo, conflitos devastadores. A história das guerras mundiais nos ensina lições importantíssimas sobre o perigo do extremismo, da intolerância e da violência. E a importância de sempre buscar a paz, o diálogo e o respeito às diferenças. Conhecer esse passado nos ajuda a construir um futuro melhor. E aí, gostaram dessa viagem histórica? Espero que sim. Se você curtiu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal Universo Educação, para não perder nenhum conteúdo incrível como esse e compartilhar com seus amigos e colegas. Ajude a gente a levar o conhecimento cada vez mais longe. Muito obrigado pela companhia e até a próxima. Fui! Universo Educação, expandindo conhecimento, um vídeo de cada vez.